Atravessaram o armazém, depois um pequeno corredor que dava para um pátio calçado. Chegaram finalmente à cozinha. Bertoleza, que já havia feito subir o jantar dos caixeiros, estava de cócoras no chão, escamando o peixe. Quando viu parar de frente dela aquele grupo sinistro, reconheceu logo o filho mais velho de seu primitivo senhor, e um calafrio percorreu-lhe o corpo. Num relance de grande perigo, compreendeu a situação, adivinhou, tudo com a lucidez de quem se vê perdido para sempre. Adivinhou que tinha sido enganada e a sua carta de alforria era uma mentira. E que seu amante, não tendo coragem para matá-la, restituía-a ao cativeiro. Seu primeiro impulso foi de fugir. Mal, porém, circunvagou os olhos em torno de si, procurando escápula. O Senhor adiantou-se dela e segurou-lhe o ombro. Disse os soldados com um gesto, intimidaram a desgraçada a segui-los. Prendam-na. É, escrava minha. A negra imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos espalmadas no chão e com outra segurando a faca de cozinha, olhou aterrada para eles, sem pestanejar. Os policiais, vendo que ela se não despachava, desembainharam os sabres. Bertoleza, então, erguendo-se com o ímpeto de anta bravia, recuou de um salto e antes que alguém conseguisse alcançá-la, já deu um só golpe certeiro e fundo, rasgara o ventre de lado a lado. E depois embarcou para a frente, rugindo e esfocinhando moribunda numa lameira de sangue. João Romão fugira ao canto mais escuro do armazém, tapando o rosto com as mãos. Neste momento, pairava à porta da rua uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinha de casaca trazer-lhe respeitosamente o diploma de sócio benemérito. Ele mandou que os conduzissem para a sala de visitas. Eu começo a nossa análise do cortiço ratificando que no Brasil a escravidão está na cozinha e a alforria na sala de visitas. Então, amores, hoje a nossa aula vai ser sobre o cortiço e a gente vai associar isso ao pensamento de Hannah Arendt, a um pouquinho de Judith Butler, Vida Precária, Os Poderes do Luto e da Violência, mas o aprofundamento maior vai ser Cortiço e Hannah Arendt. E eu preparei algumas revisões para vocês. Bom, pensar em cortiço é geralmente pensar uma aula que vocês já assistiram, então eu quis trazer de repente uma revisão mais profunda, pautada efetivamente nos temas de redação. Então, inicialmente eu vou propor a vocês uma análise capítulo a capítulo desse livro, que é tão importante na literatura brasileira. Acho que a cena da morte da Bertoleza é uma das cenas mais marcantes para se pensar a perspectiva do racismo no Brasil. Esse racismo velado que está na cozinha. Esse racismo velado que não se faz perceptível nas salas de visitas. Essa luta antirracismo que se faz, por exemplo, nas redes sociais, mas que não é real e ratificada
dentro do contexto e das vivências sociais. Por isso a gente vai associar Hannah Arendt, principalmente quando a gente pensa no conceito da banalização do mal e as suas leituras e aprofundamentos relacionadas a isso. Então vou começar aqui o nosso curtiço, capítulo 1. Eu separei algumas coisas para vocês. No capítulo 1, eu destaquei a perspectiva do enriquecimento. Bom, o livro começa contando a história de João Romão, que trabalha em um armazém para um português que resolve voltar para o seu país natal, e ele resolve, até mesmo para pagar as dívidas trabalhistas, deixar aquela venda para o João Romão. À frente da venda sempre está uma quitandeira chamada Bertoleza. A Bertoleza era uma escrava que pagava o aluguel à sua liberdade, e ela tinha um marido logo no começo. Conta-se que esse marido morreu puxando um peso que era muito maior do que o corpo dele conseguia sustentar. Então a história já conta uma realidade muito dura. E como é um texto naturalista, e é importante escrever isso na nossa redação, porque quanto mais detalhes, mais rica é a nossa abordagem. Como é um texto naturalista, esse texto prima pela perspectiva de mostrar uma realidade fiel, fidedigna aos fatos. Então não há uma tentativa de romantização. Mostra-se uma vida desgraçada, sem graça, uma vida triste. Então começa com essa perspectiva contando a história aí do João Romão, quando o marido da Bertoleza, que fala que é amigado, até a questão da figura feminina, do quanto que ela é depreciada se ela não for casada dentro desse contexto. Tem muitos temas no Cortiço. Cortiço é muito bom para a gente pensar vários assuntos. Enfim, como a Bertoleza trintona, olha só, gente, a primeira descrição da Bertoleza. Ai, gente, a Bertoleza, nossa, pelo amor de Deus, vamos lá. A Bertoleza, crioula trintona, escrava de um velho cego, residente de Juiz de Fora, amigada com um português que tinha uma carroça de mão e fazia fretes na cidade. Bertoleza também trabalhava forte. Então, ela já tinha parte do que ela precisava para sua alforria. E aí, quando o marido morre, ela já está ali amiga do João Romão. O que o João Romão faz? O João Romão fala: olha, Bertoleza, vou te ajudar a administrar seus rolês aí. E a Bertoleza acredita nele, confia nele, e eles ficam cada vez mais próximos. Ela passa a ser amigada com o João Romão. O João Romão, quando ele começa a gerir essa venda, ele começa a fazer de tudo para enriquecer. Então, o enriquecimento é a vontade. Eu até anotei aqui. Enriquecimento. O desígnio de João Romão pelo enriquecimento era tamanho que enfrentava resignado as mais duras privações. Então, ele aceitava tudo, ficava sem comer, dormia em qualquer lugar. E aí entra uma dicotomia. Se for tema da VUNESP, você pode pensar as relações, a linha entre o economizar e uma privação abrupta, profunda, que é mais ou menos o que o João Romão faz aí. Então, nesse primeiro momento, tem a relação de confiança e cegueira, que é uma outra dicotomia muito marcada. Então, olha só, e por tal forma foi o taverneiro ganhando confiança no espírito da mulher, que esta, afinal, nada mais resolvia só por si, e aceitava dele cegamente todo e qualquer arbítrio. Por último, se alguém precisava tratar com ela, tá vendo, gente, ela perde a voz. Qualquer negócio nem mais se dava ao trabalho de procurá-la, ia direto falar com João Romão. Então, quantas vezes a figura feminina, ela vai suprimir a sua voz para perguntar tudo para o marido, tudo para o outro. A própria bestialização dessa voz da figura feminina. Se for uma questão de negócio, calma que a gente vai chamar o meu marido para a gente resolver. Não no sentido de sociedade de vida, mas no sentido de que a decisão dela já não importa. Então, aqui eu tenho o marco da confiança e a cegueira. Feliz em meter-se de novo com um português, porque
Como toda cafusa, Bertoleza não queria sujeitar-se a negros e procurava instintivamente o homem numa raça superior à sua. Bom, primeiro tema, anota aí. O cortiço, eu estou falando de um racismo estrutural. Então, eu estou falando que nesse contexto aqui de vida, nesse ambiente de pobreza, o homem branco, o homem de descendência europeia, ele era tido como uma raça superior à escrava. Até porque, gente, a gente está falando de uma época de escravidão, a gente está falando de uma época um pouco antes da ideia abolicionista no país. Então, acreditava-se fielmente nessa perspectiva de uma raça ser superior à outra. Bom, na sequência, ele pega o dinheiro que ela juntou para comprar a sua carta de alforria e diz para ela que vai comprar a liberdade dela e vai ajudá-la. Então aí que ela se apaixona completamente e entende que ela deve a alma ao João Romão. Então ela começa a trabalhar arduamente pelo João Romão, porque ele falou que vai ajudá-la a ser livre. E aí dentro desse contexto, o que ele faz? Ele pega uma carta antiga, ele falsifica até o selo e entrega a carta para ela, e ela acredita que a partir daquele momento, doravante, ela era livre. Então, esse é o início dessa história nesse capítulo 1. Acho que essa é a principal parte, que é essa coisa da enganação, né? Vamos continuar. Então, Bertoleza passa a ser amante e passa a trabalhar para o João Romão e a fazer tudo o que ele espera. Bom, eu quero destacar agora um segundo tema que eu até escrevi uma introdução sobre isso, depois vou colocar aqui, e eu quero ler mais alguns fragmentos para vocês entenderem. Sempre em mangas de camisa, sem domingo nem dia santo. Então, sempre em mangas de camisa, que ele estava sempre à disposição. Não tinha domingo nem dia santo, ele queria ficar rico, gente, obstinado. Não perdendo nunca a ocasião de assenhorar-se do alheio, deixando de pagar todas as vezes que podia e nunca deixando de receber. Enganando os fregueses, roubando nos pesos, nas medidas, comprando por 10 réis de mel coado o que os escravos furtavam na casa de seus senhores, apertando cada vez mais as próprias despesas, empilhando privações sobre privações, trabalhando mais e mais. A amiga, como uma junta de bois, João Romão veio ao final comprar uma boa parte da bela pedreira. Gente, olha, é tão forte para mim. O João Romão, dentro desse contexto de determinismo aí, ele ilustra a figura do brasileiro que quer vencer a qualquer custo. Ele reverbera a noção de corrupção no Brasil. Me lembra de um livro do sociólogo contemporâneo Roberto da Mata, O que faz do Brasil o Brasil. Então, para mim, essa frase é icônica. Não perdendo nunca a ocasião de assenhorar-se do alheio. Não perdendo nunca a ocasião de ter benefício onde não se tem direito. Então, a gente vai pensar de todas as corrupções. Vamos pensar do furar fila ao desvio do dinheiro público. Vamos pensar em todas as oportunidades. Então, a gente vai pensar que esse perfil aqui de corrupção já era descrito como o perfil da institucionalização dessa sociedade brasileira. E sabe o que é mais
imbricado assim e chocante dentro dessa obra é que o João Romão é o quê? Um português, teoricamente da raça superior. Porque quando a gente pensa na corrupção e nas coisas ruins, a gente pensa no escravo, no negro, a gente sabe que o racismo acontece bastante e que essa sociedade julgava determinados grupos sociais como inferiores, mas olha, quem era o enganador aqui? Era o próprio português. Falo nada. Pois é, então a falta de caráter e a reverberação da cultura de corrupção no Brasil, ilustrada pela imagem de João Romão em O Cortiço, você vai usar isso bastante. Bom, briga de classes, lutas de classes se fazem evidentes também dentro desse livro, porque tem a situação da pessoa que mora no sobrado e do restante do cortiço, e eles vão entrar em embate. Quem mora no sobrado é o Miranda, que chega lá rico, ele diz que está indo para lá, para a cidade de Botafogo, porque ele está procurando um ar melhor para a filha, tal, nananana. Mentira! A mulher dele, com a qual ele casou por interesse, para que ele tivesse bens e posses, ela era, segundo o livro, dada ao desfrute. Então ela ficava com vários caras e na verdade ele queria sair do centro do Rio para diminuir a vergonha e ver se afastava a mulher dos rolês dela. Então era bem assim, ó. Isso foi o que disse o Miranda aos colegas. Porém, a verdadeira causa da mudança estava na necessidade que ele reconhecia urgente de afastar Dona Estela do alcance dos seus cacheiros. Dona Estela, aí gente, aqui nesse contexto é ratificado o quanto que a mulher é reduzida, né, socialmente. Ela fala assim, Dona Estela era uma mulherzinha levada da breca. Achava-se casada havia 13 anos, durante esse tempo dera ao marido toda sorte de desgostos. Então, por que Miranda ainda quis ficar com a Dona Estela? Isso aí é legal para sua redação também, porque aqui há a ratificação da cultura de viver por aparências. Me lembra até numa e ninfa do Lima Barreto, em que em uma ocasião o marido acorda e ele vê a esposa escrevendo o seu discurso, mas na verdade não era ela que escrevia, era o amante. Só que ele precisava do discurso, então ele era um político ilustre, ele finge que não viu, fecha a porta e sofre. Ele guarda aquele desgosto que socialmente naquela época era muito abrupto, mas ele prefere ficar com aquela mulher. Então olha só, Miranda pilhou em flagrante delito de adultério várias vezes. Só que aí o que acontece? Ficava muito mal a um negociante de certa ordem contar isso, e acima de tudo, se ele entregasse a mulher ao pai, se ele rompesse o casamento, ele teria de devolver o dote. E ele só era rico pela mulher, e ele só tinha os títulos pela mulher, porque a mulher quem era rica, então ele aceitava para que ele continuasse rico. Então, às custas de que as pessoas querem enriquecer? Olha o questionamento do Cortiço. Então, essa vida, a questão da vivência por aparências, do mostrar no Instagram, do mostrar socialmente, mas na verdade aquilo ser falseado, né? Então, mais ou menos isso. Aqui tem uma questão também da desestrutura familiar. A Zumira é a filha dos dois e a menina é, tipo, muito maltratada. Primeiro, ela é maltratada pela própria mãe, porque a mãe fica achando que pode ser que seja filho do Miranda e a mãe não gosta do Miranda. Tá ali casado porque eles ficam brigando, tal, no mau rolê. Segundo, Miranda olha pra filha e pensa que a filha pode não ser filha dele, e aí todo mundo meio que rejeita a menina. E aí, essa família aqui é um exemplo de desestruturação familiar. Viver com quem se odeia por aparências e por dinheiro. E uma criança no meio desse contexto. Então, aqui se tem temas relacionados aos infantes, a como a família influencia na criação das crianças, tal, mais ou menos isso. A questão do assédio e abuso de poder. Uma bela noite, porém, Miranda, que era um homem de sangue esperto e ossável, então, pelos seus 35 anos, sentiu-se em insuportável estado de lubricidade.
Era tarde, já não havia em casa alguma criada que lhe pudesse valer. Então aqui eu quero mostrar uma outra chaga denunciada socialmente, que é o assédio às subordinadas, às pessoas que trabalham, até, gente, o fetichismo com a empregada doméstica. Isso é tudo resquício de um legado de escravidão. E aqui se faz isso. Então, ele foi atrás nesse dia que tá, esse episódio vai contar que ele vai atrás da esposa, que ele acordou em estado de lubricidade e não tinha nenhuma criada que fizesse valer. Olha como isso é forte. Então, se alguma criada a atraísse, ela teria a obrigação de deitar com ele. Então, o abuso, o assédio sexual por parte do empregador, por parte, enfim, patriarcado puro, né? Dentro desse contexto. Tá. Vamos ver se do primeiro capítulo tem mais alguma coisa. Aqui falando do João Romão, todos seus atos, fosse o mais simples, visava um interesse pecuniário. Então, tudo ele queria ganhar. Beleza. A frase a mais clássica do Cortiço, todo mundo quer ler essa. E naquela terra, encharcada e fumegante, naquela umidade quente, lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Olha como é forte, que é isso a construção do Cortiço. Bom, gente, o João Romão, ele vai lá, economiza, compra pedreira e ele começa a construir as casinhas e ele começa a construir ali uma estalagem, que é a forma como ele vai fazer ali uma especulação imobiliária e um processo de urbanização sem nenhum cuidado, né? Sem nenhuma política de assentamento. Então aquelas pessoas são colocadas ali e se multiplicam como larvas no esterco. Olha como é forte. Então aquele cortiço, ele vai ser o lugar de descrição de pessoas pobres, um lugar, enfim, em que se acontece toda sorte de desgraças. E aí o João Romão vai fazer o quê? Todo mundo vai ter que comprar na venda dele, ele tem a pedreira, ele coloca os trabalhadores da pedreira para morarem no cortiço e do cortiço eles vão comprar, então tudo acaba que entra no comércio dele, ele vai enriquecendo. Um dia, gente, o Miranda olha para ele com um olhar de muita inveja. Nossa, gente, se tem um tema subjetivo que pode ser destacado nesse livro, é a inveja. Porque aí o Miranda vai olhar para ele e vai falar assim: meu Deus, aquele homem pobre, que não tem nada, que não é casado com uma mulher que o trai, conseguiu esse dinheiro todo e eu não tenho esse dinheiro todo. E aí, um dia, o João Romão vai olhar para o Miranda e vai falar: nossa, eu sou mais rico que ele, mas ele é respeitado, ele tem estrelas no peito. Então a questão da inveja e da briga e de classes vai ser bem sobressalente. Mas enfim, queria mostrar como o cortiço foi fundado e aqui a urbanização desordenada, é isso que você vai falar sobre esse início aí no cortiço. Bom, pulei para o segundo capítulo. Do primeiro capítulo eu acho que é muito introdutório, muito icônico assim, para vocês pensarem. No segundo capítulo eu destaquei aqui várias coisas. O juízo de valor dos tipos de profissões, inveja, racismo. Ai, gente, eu amo a forma gramatical como ele coloca as conjunções aqui. Até separei para vocês o uso do posto que vocês erram. Vocês acham que o posto que é análogo a visto que nas redações. Não é, posto que significa embora. E ele faz esse uso dessa gramática tão polida, nossa, como é perfeito. Enfim, durante 2 anos o cortiço prosperou, de dia para dia, ganhando força, socando-se de gente. Então Miranda ficava assustado, inquieto, né? Posto que lá na rua do hospício
os seus negócios não corressem mal, custava-lhe sofrer a escandalosa fortuna do vendeiro. Então, embora seus negócios não corressem mal, custava a ele sofrer a escandalosa fortuna do vendeiro, aquele tipo, um miserável, um sujo, que não pusera nunca um paletó. Olha, gente, que forte isso! Então só pode ter dinheiro quem coloca um paletó? O que esse livro está dizendo? Ele está dizendo o quê? Ele está falando exatamente isso, essas perspectivas de que algumas profissões merecem ser bem remuneradas e outras não. Que vivia de cama e mesa com uma negra, olha isso, é rico, mas vive com uma negra, nunca colocou um paletó. Então, a coisa de subjugar o pobre lá do sobrado é bem grande. E a inveja, ó, era a prosperidade do vizinho o que lhe obsedava o espírito, enegrecendo-lhe a alma com um feito de ressentimento, de despeito. Tinha inveja do outro, daquele outro português que fizera fortuna sem precisar roer nenhum chifre. Olha isso, gente, que rolê. Ai, que povo podre, né? Enfim. Aprisionamento em prol do dinheiro, porque ele fica lá com a Zumira e tal. Até que ponto uma pessoa consegue se anular em prol de obter vantagens financeiras, em prol do poder. Então, esse aqui é um exemplo disso, tá? Então, vários sociólogos, filósofos vão debater isso e vocês vão conseguir fazer essa relação. Tá. Depreciação do idoso. Outro tema que está aqui no segundo capítulo. Tinha um senhor, o senhor Botelho, ele era chamado de Velho Botelho e morava lá na casa do Miranda. Era um pobre diabo caminhando para os 70 anos, antipático, cabelo branco, curto e duro, como escova, barba e bigode do mesmo teor. Muito macilento, uns óculos redondos, que lhe aumentavam o tamanho da pupila e davam-lhe à cara uma expressão de abutre. Então, a depreciação desse idoso, esse cara, ele não vai ter valor nenhum. Tanto é que ele vê os chifres, ele vê as traições, mas ele não conta, ele finge que é amigo dos dois, e aí fica assim, vivendo de favores, bem, toda vez que tem oportunidade também, tendo proveito, mesmo sem ter direito. Dentro desse contexto, mostra aí toda a sensação de impotência do idoso dentro dessa história e nesse início aí. E esses são os temas dos 2 primeiros capítulos. A gente continua na sequência com o 3º capítulo. Então agora, no capítulo 3, esses capítulos iniciais vou fazer capítulo a capítulo, quando a gente chegar em determinado momento eu vou seguir com a narrativa. O capítulo 3 me lembra uma música chamada A Ordem Natural das Coisas, do Emicida, no álbum novo, Amarelo. Então eu queria que você procurasse, que é tudo pra mim, incrível, porque fala bem assim. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Então, lá na música do Emicida, ele fala assim, que a Dona Maria já saiu e o sol só vem depois. O sol só vem depois. E é muito significativo em comunidades, em periferias, em que as pessoas saem praticamente à noite, para que quando o sol nasça, elas estejam na casa grande para trabalhar. Porque até hoje no Brasil a gente tem uma arquitetura de poder e dominação análoga à arquitetura da Casa Grande da Senzala. Então, o sol só vem depois. E aí me lembrou isso. Mas esse episódio aí, ele é bem clássico, porque ele reverbera o quanto o próprio Cortiço é o personagem principal desse texto. E aí agora ele vai começar a contar um pouco desse Cortiço. No capítulo 3, o que eu destaquei aqui para vocês, principalmente, é a perspectiva da precariedade,
a questão, temas como a falta de saneamento básico no Brasil, então projetos de urbanização desordenados como o cortiço se fazem frequentes no Brasil todos os dias em vários lugares. Então, as portas das latrinas não descansavam, era um abrir e fechar a cada instante. E era atrás, no capizal, nos fundos ou no recanto das hortas. Então, e aí ele fala, por exemplo, do péssimo odor, era um fundum, ele chama assim, né? E aí ele vai mostrar essa precariedade desse lugar, tal. Uma parte também que eu marquei aqui, que eu acho muito importante, é como há muito machismo e patriarcado dentro dessa conjuntura, né? Leandra, por alcunha a machona portuguesa, feroz, berradora, pulsos cabeludos e grossos, anca de animal do campo. Então, as descrições. Tinha 2 filhas, uma casada e separada do marido, a das dores, e aí assim, vai contando, sabe, de forma muito pejorativa essa imagem feminina dentro desse texto. E aqui, gente, no capítulo 3, ele vai fazer uma descrição das personagens do cortiço. Então ele vai falar da Neném, da Machona, da Marciana, da velha Isabel, enfim, ele vai apresentando uma por uma, vai apresentar a Pombinha, que é quem representa nesse contexto aí, a pessoa que tem letramento, que escreve as cartas, que é um adolescente, que já é noiva, é virgem, só que ela ainda não ficou menstruada, então ela fica esperando a menstruação dela aparecer. Eles falam que esperam as regras da Pombinha, e é até um episódio bem bonito, quando a Pombinha tem esse momento de puberdade. Ele narra até com mais delicadeza, porque ele traz um texto com realidades muito, defeitos muito evidentes e sobressalentes, assim, ele deixa tudo muito explícito, né? Albino, aqui, gente, ó, para quem for escrever sobre homofobia e quer usar cortiço, dá também. Gente, cortiço, mais de 30 temas. Albino, um sujeito afeminado, fraco, cor de espargo cozido e com um cabelinho castanho deslavado e pobre, que lhe caía numa só linha, até ao pescocinho mole e fino, era lavadeiro e vivia sempre entre as mulheres. Então, o albino, ele aqui, ele é muito ridicularizado. Tem uma situação em que ocorre uma festa na casa da Rita Baiana e um dos momentos é ridicularizar e rir do albino. Então, aqui, eu acho que são reverberados em O Cortiço muitos problemas da sociedade brasileira. Eles são expostos, escancarados aqui. Há muito da podridão da nossa sociedade reverberada em O Cortiço. Por isso é um livro de tantos temas, tão abrangente para a nossa redação. Porque a própria, gente, vamos falar logo da Hannah um pouquinho? A própria desvalorização desse corpo do albino entra aí nessa banalização, nessa coisa de que só um discurso padrão é que é eficiente. No que a Butler vai falar sobre inferiorização de corpos, né? Perceba, até a forma como ele fala da machona aqui, é muito forte. Então, o albino, ele é muito depreciado dentro desse texto por todos. Bom, Rita Baiana, imagem assim icônica também dentro do contexto da sexualização do corpo negro, firmo também da sexualização do corpo negro. Então, ela é a ilustração da alegria e da sensualidade da sexualidade. Há um português que é correto, trabalhador, ele se apaixona pela Rita Baiana, ele larga a mulher, ele bebia café forte, ele passa a beber cachaça, ele tocava
instrumento clássico e ele passa a ir para o samba e ele começa a mostrar como que o brasileiro corrompe a alma honesta desse português. Basicamente é isso. Incitado pela sexualidade da mulher negra. Ah, gente, pelo amor de Deus, tem hora que me dá vontade de ranço. Enfim. Capítulo 4. Gente, capítulo 4 mostra as relações de trabalho no cortiço. Então, para os temas de trabalho de explorações trabalhistas, vocês também podem usar o cortiço. Perceba o quanto que é bem abrangente, dá para vários temas. Vai falar o dia de trabalho no cortiço, como é o dia das lavadeiras, como que é na venda, como que é na pedreira. É quando o Jerônimo, que é esse português do qual eu falei aqui, chega lá tal e ele tenta fazer uma negociação e ele é branco, ele é português, então ele vai ganhar mais, ele é homem, esperto, articulado, enquanto os outros lá trabalhando para morrer. Nossa, gente, ele começa a olhar e falar assim, eu acho que essas pessoas aqui não estão trabalhando direito. Eu garanto para você que eu posso demitir 5 desses 10, ficar só com 5 e eu vou fazer eles trabalharem direitinho, que na verdade eles estão fazendo é corpo mole. Então tá lá quase um trabalho escravo daquelas pessoas, mas o superior tá achando que eles estão fazendo corpo mole e que eles precisam trabalhar melhor, enfim. Maior rolê. E aí esse Jerônimo, exemplo de honestidade, serenidade, pureza em relação aos costumes. Ai, gente, que triste. Bom, vou trocar aqui o meu lugar de fala nesse capítulo, porque eu quero agora começar um aprofundamento com a Hannah Arendt. Vamos lá, então, agora falar um pouquinho sobre as origens do totalitarismo e sobre o julgamento de Auschwitz em Jerusalém, que são os 2 livros da Hannah Arendt. Ela começa a ideia da banalidade do mal em Origens do Totalitarismo e fala efetivamente no livro do julgamento de Auschwitz em Jerusalém. Então vamos nessa? Bom, então vou aproveitar que a gente já falou da apresentação das personagens para começar a desenvolver um pouco do pensamento da Hannah Arendt. Vou analisar com vocês um pouco das origens do totalitarismo e, na verdade, quero falar bastante sobre a ideia de banalização do mal. Em Origens do Totalitarismo, a Hannah começa a falar sobre essa banalidade do mal, mas ela vai desenvolver melhor esse conceito em um livro posterior. Então, vou começar aqui algumas ideias que eu destaquei aqui para vocês. Bom, eu gosto muito do prefácio, amo prefácios e o prefácio desse livro é lindíssimo, tá? Acho que vale muito a pena ler, se vocês olharem na internet. Tem esse início desse livro, então vale muito a pena para a gente começar a entender como que é a discursividade dessa autora. E o capítulo 5 tem tudo a ver com a ideia de direitos humanos. Bom, para quem não sabe, a Hannah é judia e ela fazia filosofia, estudava Santo Agostinho, estava lá fazendo o rolê dela, de repente Hitler assume o poder e ela não pode dar sequência ao curso dela e ela começa a se sentir despatriada. Então ela vai falar de toda essa violência simbólica e física pela qual o povo dela passou e de como ocorreu essa desumanização. Então, a desumanização, a desvalorização do corpo a partir da luz de um refugiado. Então, ela vai chegar nos Estados Unidos, para onde ela vai após esse fato, e de repente ela vai perceber que ela vai se sentir despertencida, ela vai se sentir isolada do mundo, ela vai falar, olha, antes de eu ser judia, eu me considerava alemã, então parte de mim foi retirada e eu não posso mais, né? E aí essa figura do sem pátria é o que motiva a Hannah a escrever tudo o que ela escreve. Primeira coisa, quando ela fala da origem do totalitarismo, ela vai falar da ruptura da tradição. Todos os elementos partilhados, identidade, respeito à dignidade da vida humana. A gente pode até associar cortiço à Constituição,
os objetivos fundamentais da Constituição, previstos no artigo 3º, salvo engano, o inciso 3º é dignidade humana, respeito à dignidade humana. Então, eu consigo articular o que acontece em Cortiço com as rupturas, a não valorização, o não reconhecimento da dignidade humana com diversos personagens, e consigo associar isso a essa ideia dessas ruínas em relação à dignidade humana previstas pela Arendt. Então, ela vai falar que leis perdidas, tradições perdidas, vivências, palavras. E aí, gente, eu queria que vocês guardassem a ideia da vida massificada. A Hannah Arendt vai falar das experiências massificadas, uma vida comum sem singularidades, destituída de sua humanidade, refugiados, gente destituída de lar, sem raiz, massas arremessadas com a perda da tradição. Então, assim como descreve Hannah Arendt nas origens do totalitarismo, estão muitas vezes as pessoas do Cortiço, que vivem uma estrutura massificada. Então, é esse capítulo, essa ideia de massificação que eu queria destacar agora em relação a Arendt, quando a gente pensou na apresentação das personagens do Cortiço. Então, eu queria ler para vocês algumas coisas. Olha só, aqui eu separei alguns pedaços, são fragmentos da minha leitura. Então, é como um mapa mental, às vezes só vai fazer sentido para mim, aí eu vou explicar direitinho. Massa se aplica em relação ao número sem objetivos comuns. Então, uma vivência em massa. Por algum motivo, aquelas pessoas estão juntas e têm aquela vida destituída. Sem experiências singulares. Então, de repente, sei lá, a torcida de futebol que vai olhar para uma pessoa do time adversário e vai achar que aquela pessoa não merece ser gente e vai correr atrás daquela pessoa para matá-la, sendo que em outro contexto aquela pessoa não mataria. Então, ela vai trabalhar essa ideia da massificação, vai falar desse comportamento de massa, e vai falar, aconteceu aquilo, não porque necessariamente aquela pessoa mataria sempre, mas pela banalidade do mal, em que, em prol de uma verdade absoluta, se praticou um crime, se praticou determinadas coisas. Então, dentro do Cortiço, tem toda a ideia, gente, de determinismo. Então, essa construção de determinismo vai ser muito imbricada à noção de experiência da massa. Então, o reconhecimento como enlaçado na experiência do outro. Não se tem isso, relações de pertencimento que destituem o indivíduo da prática de reflexão. Então, ninguém vai pensar assim, vou matar essa pessoa, meu Deus, nossa, é uma pessoa, não, tá todo mundo, ódio àquele grupo, e aí todo mundo vai como um bando, como selvagens, como pessoas que não são incapazes de pensar. Então, pessoas que não conseguem estabelecer uma consciência de si mesma a partir da experiência comum. A massificação da experiência, como eu não consigo me reconhecer nas instituições, isso corrobora para o colapso. Como assim, professor? Não entendi nada. Bem assim, gente. Quando eu falo assim, eu não tenho uma relação de pertencimento à nação brasileira, eu acho que as coisas aqui não funcionam, eu não tenho amor à pátria, eu entendo que todo mundo aqui é corrupto, não quer saber de nada, então eu não tenho reconhecimento com as minhas instituições, então não vou brigar por essas instituições, não vou querer que essas instituições funcionem, eu quero simplesmente viver desapegado a isso, entende? Em uma experiência massificada, o indivíduo não vê razão para uma luta comum. É uma experiência fragmentada de cidadania e de sociedade. Assim como vivem as pessoas no Cortiço. Então, elas estão despreocupadas, cada um vivendo o seu rolê e uma experiência massificada. Nessa conjuntura, a vida humana se torna descartável, uma vez que ela não está mais protegida como um corpo político. E aí que entra a ideia da dignidade humana proposta na Constituição, no texto da Constituinte. Então, agora que a gente adentrou um pouco dessa conjuntura
da Hannah Arendt, eu queria falar como que a gente aplicaria isso, sabe? Eu escrevi aqui um parágrafo que relaciona algumas coisas e queria ensinar isso para vocês. Acho que esse parágrafo ele funciona com vários temas, então queria uma atenção bem especial. Primeiro que eu estou a pensar nessa ideia da banalização do mal, né? Então, meus últimos pensamentos aqui dessa minha anotação foram que as vidas se tornam supérfluas quando ninguém reclama por elas. Como isso é contraditório com os valores da modernidade, né? A ideia da dignidade da pessoa humana, a própria ideia da Constituição, a própria ideia de proteção à vida. Então, eu pensei em expressões como de encontro, divergente, em adversidade, em oposição. De encontro é contrário, ao encontro é convergente, de encontro é divergente. Então, coloquei de encontro ao objetivo constitucional da defesa da dignidade humana, previsto na Carta Magna, em seu artigo 3º, inciso 3. Então, ao contrário disso, aí vem aí o tema, gente. Tem-se no Brasil vidas que se tornaram supérfluas em razão de serem tão vulneráveis que praticamente ninguém reclama por elas. A exemplo, os negros mortos violentamente no país. Aqui, gente, eu coloquei assim, as minorias. Essas minorias, eles não constituem parte do texto, mas é só para mostrar assim, que eu poderia colocar assim, o vasto número de transexuais mortos no Brasil violentamente, todos os anos. O abandono dos idosos no país. Posso citar várias minorias que estão tendo seus corpos tão vulneráveis que praticamente ninguém reclama por eles. Entendem isso? Então, eu coloquei isso aqui como se fosse uma parte que não fizesse parte do texto, só para você entender que esse parágrafo aqui ele vai funcionar para vários temas. Vou continuar. Então, tornaram-se supérfluos, vidas se tornaram supérfluas em razão de serem tão vulneráveis que praticamente ninguém reclama por elas. A exemplo, os negros mortos violentamente no país, consoante relata a mídia diariamente. Essa realidade constante é ratificada na teoria de Hannah Arendt da banalidade do mal. Nesse contexto, a autora, eu vou explicar agora o repertório. A autora, em seu livro Origens do Totalitarismo, apresenta como o mal é normatizado para pessoas que, por não se constituírem dominantes socialmente, perdem na prática o direito de ter direitos, vivendo o que Arendt denomina massificação das experiências. Então, vamos pegar o conceito? Massificação das experiências são pessoas cujas histórias são massificadas, ou seja, desumanizadas e se transformam em meros dados estatísticos, tendo, por conseguinte, sua dignidade violentada. Minha conclusão de parágrafo: assim, a Constituinte, infelizmente, ainda é apenas uma diretriz para uma parcela dos brasileiros, fato instaurador de injustiças sociais. Então, hoje, quando eu estava a pensar a aula de vocês, eu escrevi esse parágrafo, realmente é um parágrafo grande, mas eu queria ilustrar como vocês poderiam usar a Arendt no contexto de vocês e como eu posso associar a todos os temas que a gente já listou aqui no cortiço. Para todas essas personagens, para todos esses temas, eu posso usar essa ideia da massificação de experiências, em que as vidas são massificadas. Olha que conceito bonito. Olha o tanto que a gente tem que pensar na nossa vida e ver que isso é realidade. E que a gente não tem que estudar isso só para redação, que a gente tem que pensar o mundo em que a gente vive.
Será que existem vidas massificadas? Será que eu mesmo, enquanto experiência de vida, não estou vivendo de modo massificado? Será que eu mesmo, muitas vezes, por viver tão padronizado, em busca de determinada caixinha, em busca de atingir determinada perspectiva, será que eu mesmo não estou massificando o meu comportamento, tirando de mim o que me torna humano, que são as subjetividades? Porque o que acontece? Ela vai falar bem assim, mais do que uma tirania, o totalitarismo é quando, por uma lei maior, tipo Deus acima de tudo, uma lei maior que é maior, se eu ficar... Enfim, por uma lei maior eu mato e morro. Eu estou cego, eu perco a capacidade de reflexão ética de qualquer coisa, porque eu tenho de seguir determinado preceito e determinado grupo social. E aí, quando eu sigo isso cegamente, possivelmente, muitas vezes, eu vou banalizar o mal. Não que o que eu esteja fazendo não seja mal, muito pelo contrário, ela não está passando pano para ninguém, ela está falando é mal mesmo. Só que esse mal aí não é feito nem instintivamente, é feito um movimento de massa. Percebe? É isso que ela está dizendo. Então, fiz essa pausa aqui na análise de O Cortiço para a gente pensar Hannah Arendt. Vamos voltar para o Cortiço, ok? Então agora nós vamos falar um pouco das personagens e seguir com a história para a gente terminar a nossa análise de O Cortiço relacionado à teoria de banalização do mal da Hannah Arendt. Bom, vou tentar caminhar agora menos presa aos capítulos e mais ao desenrolar da história propriamente dita. Ocorre o seguinte, no capítulo 4, acontece lá o rolê do trabalho, capítulo 5 começa a contar como que é a vida do Jerônimo, como ele é bom, não sei o quê, No capítulo 6 mostra a rotina de domingo. O que eu acho legal do capítulo 6? Para quando vocês forem usar o tema do lazer. Então, por exemplo, tudo para... Então, até no Cortiço se quer, por exemplo, aquele momento de lazer, aquele momento de pausa do trabalho, do quanto o lazer é importante para as pessoas, para a vida, enfim. Dava, por exemplo, para usar a rotina de domingo no Cortiço com o tema do cinema, que é essa vontade de se fazer algo diferente em algum momento dessa semana tão exaustiva e como a arte poderia alimentar esse grupo social. Então, quem é a atração do domingo no Cortiço geralmente é a Rita Baiana, e ela vai tentar ali interagir, integrar todas as pessoas do Cortiço e tal. Então, a maioria das pessoas vai à casa dela para participar de um festejo, de uma roda de samba, uma coisa assim. É muito interessante que em um diálogo a Rita argumenta sobre o casamento e ela vai falar que o casamento para a mulher é uma espécie de escravidão. Aí eu separei até um trechinho aqui que fala assim: casar, protestou a Rita, nessa não cai a filha do meu pai. Casar livra para quê? Para arranjar um cativeiro? Um marido é pior que o diabo. Pensa logo que a gente é escrava. Nada, casar não é com a Rita. Então a Rita tem lá o rolê dela com o Firmo. O Firmo é um capoeirista e ele vai visitar o Cortiço, tal, no fim de semana, conhecer lá a galera, tal. No meio desse rolê ocorre aquele bullying de que eu contei e toda a violência em relação ao albino e decorrência da sexualidade dele e tal. E aí as coisas vão seguindo dentro dessa história e nesse dia começa a paixão do português, né, pela Rita Baiana, tal. Tem todo o desenrolar, ele começa a se desvirtuar por conta da mulata muito bonita, muito faceira. Em uma das ocasiões de festa vai visitar uma mulher que não mora no Cortiço, mas que volta ao Cortiço, que é a... Deixa eu pegar aqui o nome certinho.
Me esqueci. Leone. Então, a Leone é uma prostituta, amiga da Augusta, e a madrinha de uma criança chamada Juju. Então, o que vai acontecer? A Leone, ela já olha ali pra Pombinha, um dia ela leva a Pombinha... Gente, essa cena da Pombinha eu acho tão pesada, porque ela leva a Pombinha pra casa dela e todo mundo... Nossa, tipo, como ela é rica, e aí as coisas, os valores, né? E aí todo mundo ali naquele rolê, cheio da moral, não sei o quê, mas como ela é rica e ela leva coisas caras pra essa Juju e tal, todo mundo respeita muito ela, então ela fala como uma mulher respeitada, nananana. Aí um dia ela leva a Pombinha pra passear na casa dela, enquanto a mãe tá na sala, ela meio que... ela pega os seios, toca os seios da Pombinha, pega as suas partes íntimas e a Pombinha se sente violentada dentro daquele contexto. Até as relações de estupro a gente pode pensar, né? Porque muitas vezes não se fala em um estupro, em um abuso sexual provocado por mulheres. Até mesmo quando a gente pensa em pedofilia, muitas vezes a gente só quer falar da violência praticada por homens, que é uma violência majoritária sim, mas há também com mulheres. Então a Pombinha se sente extremamente assim acuada com aquela experiência, com aquela iniciação e tal, e ela fala assim, sente isso, não sei o que, nananã, beija a Pombinha quer fugir, né, se sente mal, tem até febre, não sei o que. E aí, gente, o maior símbolo de pureza que é a Pombinha, quando ela vai se casar, quando descem as regras, né, que todo mundo está esperando a menstruação da Pombinha, quando ela se casa, um dia ela olha para tudo aquilo e ela fala, não, mas parece que o meu final é um só. Então, quando ela pensa isso, é muita coisa do determinismo. Esse livro vai ter muita ideia assim, será mesmo que todos os bandidos, será mesmo, por exemplo, que todo mundo que quer vira uma pessoa boa, ou será que o meio influencia e as condições de vida influenciam? Então, acaba que a Pombinha, ela mesmo depois de casada, ela começa a atrair o marido e aquilo é uma traição, a luxúria, assim, é um ambiente constante, é uma presença constante, é uma prática comum no cortiço, e aí ela resolve, como ela é mais esperta, mais como a Leone, ela resolve, elas abrem meio que um prostíbulo, né? Elas vão ser prostitutas juntas e a Pombinha fica rica, tal. A mãe fica com muito desgosto, mas depois na velhice resolve acatar aquele dinheiro da filha, o marido se separa da Pombinha e ela vai viver uma vida de prostituição com a Leone e ser rica, tal. E aí a menina Juju, que começa, assim, mostra bem o traço, né? É como se elas estivessem criando aquela menina inteligente, bonita, pura, para daí a pouco ter o mesmo fim. Então é como se todo mundo que vivesse ali fosse fadada a ter o mesmo fim. Então essa é a teoria determinista proposta por Aloysio Azevedo em O Cortiço. Então a forma de reprodução dos mesmos comportamentos sem dúvida é o assunto central aqui dentro desse importante romance naturalista. O Velho Tibério eu já falei para vocês, o tema do idoso. Piedade, que é a esposa do Jerônimo, ela é um exemplo da subserviência, do quanto que a mulher por muitas vezes tenta nutrir aquele casamento e aquela história com o marido, aceitando diversas coisas, enfim. O Manuel, que trabalha na venda, um dia fica com a filha de uma das lavadeiras, a filha, se eu não me engano, da Leocádia, e a menina é menor. Então acontece que o João Romão, que não perde a oportunidade de assenhorar-se do alheio, um dia chega a esconder o Manuel quando as lavadeiras vão protestar, porque aí o que acontece? A menina fica grávida e a mãe dá uma surra mesmo, assim, violenta muito a menina, fala, quem é que engravidou você? Vamos lá. Aí quando chega lá, o cara fala, não fui eu, e foi, e as mulheres querem tirar satisfação, tal, toda aquela cena de violência. De repente o
o João Romão fala, olha, depois do expediente vocês vão resolver isso. Se não resolver, eu assumo a responsabilidade. Aí o João Romão fala, ó, quando elas forem embora, você corre. Aí ele fala, mas e as minhas contas? Porque eu trabalho aqui para você há tanto tempo. Ele fala, olha, se você quiser, eu te entrego para a polícia. E sinta-se privilegiado porque eu tô cuidando de você. Então o João Romão não paga os direitos trabalhistas dele, ele foge, deixa a menina lá sozinha. Quando as lavadeiras voltam, ele faz um descaso lá com elas. A mãe fica louca, ela enlouquece e ela volta a violentar a menina e a menina foge dentro daquele contexto. E a mãe fica louca. Chega a colocar fogo, ela tem um sonho de colocar fogo no cortiço. Chega a colocar. As mulheres são muito descritas pelo seu perfil físico, então tem Augusta Carne Mole, mulher do Alexandre, é muito forte isso. Neném, donzela ainda, orgulho por ser virgem, então as descrições femininas são muito, muito ruins. A Leocádia em uma situação de traição, lá ela é mulher do ferreiro, ela foge, o ferreiro a ama, aí tem toda a perspectiva de perdoa ou não para o homem, como isso é forte e tal, bem marcado. A menina Florinda, que é a que teve filho, a Pombinha, acho que eu falei de todas as personagens importantes. Bom, o Firmo, que é uma outra história, assim, acho que é bem marcada dentro do contexto, ele era o amante da Rita e a Rita começa a ficar com o português, então um dia eles têm de brigar até quase a morte, então o português leva pior e vai para o hospital, tal. Quando o português volta, a esposa dele cuida, mas ele quer mesmo a Rita Baiana, então eles resolvem ficar juntos. Só que antes disso, ele vai se vingar do Firmo e ele acaba batendo, armando uma vingança, e eles batem no Firmo até matar. Então a coisa de como os homens também têm de brigar por aquelas mulheres, enfim, vivem como selvagens, uma vida massificada mesmo, uma vida massificada. E aí, gente, para finalizar, é muito marcado no final do livro que chega uma hora que o Miranda ganha um título, e aí quem passa a ter inveja do Miranda é o João Romão. Ele fala assim, meu Deus. Aí ele olha para Bertoleza, ele começa a achar ela feia, ele começa a achar que ela fede, e ele começa a pôr 1000 defeitos, sendo que a Bertoleza ficou o tempo todo com ele, trabalhando com ele, fazendo tudo. Tudo que ele conseguiu construir foi graças à privação e ao trabalho dele e da Bertoleza. E aí, gente, ele começa a olhar para Bertoleza e fala, não, mas eu não quero isso não. E aí o Miranda ganha esse título de nobreza lá, e aí ele fala, nossa, eu quero ter um título, o que é que vale eu ter esse dinheiro todo? Eu não posso nem gastar. Olha onde eu durmo, olha as condições que eu vivo com escrava. Nossa, olha o Miranda. E nessa altura, a filha do Miranda já é uma mocinha. Então, o que que acontece? Ele vai tentar casar com a filha do Miranda. E aí é o velho, o senhor lá, o idoso, que é chamado de velho Tibério, que vai ajudar ele a conquistar essa filha. Só que aí o velho chega um dia e fala assim, olha, mas tem um problema, né? No dia que a mãe dela souber que você dorme com escrava, vai ficar meio estranho, ela não vai aceitar, você vai ter que se livrar dessa escrava. Aí ele começa a vigiar a Bertoleza dormindo e a pensar, como que eu vou me livrar dessa escrava agora? E a Bertoleza começa a perceber que ele tá namorando a Zumirinha lá, que é a filha do Miranda, tal, e ele começa a andar com os paletós, ele começa a gastar algum dinheiro, ele reforma a casa, e aí ele já coloca a cama de casal, coloca tudo, mas ele não quer que a Bertoleza durma lá com ele, a Bertoleza continua no porão. E aí, gente, acho que a cena mais marcada do tanto que é um racismo institucionalizado na nossa sociedade é a cena em que ele não tem coragem de matar a Bertoleza, só que aí ele se lembra que ele deu o golpe nela.
Então ele lembra que aquela carta de alforria não é verdadeira. Aí o velho Tibério vai atrás do verdadeiro dono, que já morreu, não encontra só o filho, e eles voltam para buscar a Bertoleza. Quando ele chega lá, o velho Tibério já tinha organizado, ele já tá noivo da Zulmira, ele já é amigo do Miranda, já frequenta os lugares tal, nananã, já tá tipo da elite. E aí já pediram para ele um título também de nobreza. E aí o livro acaba com a cena mais forte para mim, uma das mais escancaradas quanto ao racismo no Brasil, que é na cozinha a Bertoleza sendo eles tentando capturá-la como escrava. Ela pega a faca com que ela trata os peixes e se fura, e ele não tem coragem de ver, tampouco ele tinha coragem de fazer mal para ela, porque ele tinha uma dívida, ele sabia que ele devia tudo o que ele viveu a ela. E na cozinha está a escrava, e na sala de visitas ele pede para esperar as pessoas que vão entregar um diploma benemérito, advinda de uma comissão de abolicionistas. Então a banalidade do mal está aqui, né? Sem dúvida eu falaria isso na minha redação, que o Cortiço reverbera o quanto a luta contra a escravidão está na sala de visitas e a ratificação da escravidão está nas cozinhas. São as empregadas domésticas, são os subempregos, são as pessoas em situação de rua, são as incongruências sociais, são as desigualdades sociais que a gente reforça, que a gente contribui para que elas existam. Então, na cozinha está a escravidão e na sala de visitas está toda a discursividade da dignidade da pessoa humana. Então, eu termino aqui a minha análise de Hannah Arendt, com toda essa história de massificação do cortiço, com toda essa história de racismo e escravidão institucionalizada na cultura nacional. Eu falaria que o cortiço carrega, na minha redação eu falaria isso, carrega, ilustra, exemplifica como a cultura brasileira se constituiu dentro da sociedade. Como essa cultura institucionalizada de vários aspectos, de várias denúncias, se faz presente até os dias atuais. Dá até para a gente pensar a perspectiva de data desse primeiro texto e brincar com a questão de o que é que mudou no Brasil de 1881, quando, por exemplo, ele publica o romance O Mulato, para o que acontece hoje, que já fazia essas denúncias, né? Então, eu falaria disso, sabe? Fazia ainda brincadeira histórica. Mostraria que nos dias atuais a modernidade não se faz diferente. Então isso aqui ilustra, infelizmente, boa parte da cultura brasileira. Então a desconstrução dessa massificação na qual as pessoas não têm letramento sequer para terem pensamentos autônomos se faz fulcral. Então vamos lá. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que a própria percepção do brasileiro em relação ao próprio país, aos próprios problemas sociais, ela precisa de um letramento que confira a ele uma emancipação, uma capacidade de reflexão. Porque se esse letramento ele é fragmentado, cerceado, entregue de modo com pouca qualidade,
O brasileiro vai sempre viver de modo massificado e não vai conseguir refletir de modo ético, vai só cumprir determinadas coisas e determinados comportamentos massificados, muitas vezes reproduzindo ações violentas, banalizando o mal. Então é mais ou menos isso que eu quis trazer para vocês nessa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima análise.